Olha aí, Natan, Cris. Oi, gente, boa noite. É, Hoje, como vocês viram, a gente vai fazer uma live bem tranquila, assim, né? Hoje não tem necessariamente um tema, né? A gente vai estar fazendo um tira-dúvidas. A gente botou uma caixinha lá no Stories para receber alguns os questionamentos de vocês. Vocês podem utilizar também o espaço aí dos comentários, certo? Para estar mandando perguntas. Eu não garanto estar conseguindo acompanhar as perguntas de todos, mas vamos tentar e tentar responder meio que o tempo permite, né? Como vocês sabem, a gente está iniciando, na verdade iniciando não, né? Enfim, essa semana a gente está iniciando as comemorações, né? Do Dia Nacional da Adoção, que é o dia 25 de maio, né? E aí, para tirar já a primeira pergunta, eu já digo por que é dia 25 de maio. Né? No dia 25 de maio de 1994, E seis. chega, me perdi, Maio de 96. 96. Então, em 96, no dia 25 de maio, alguns grupos de apoio que já existiam no Brasil na época se reuniram no dia 25 de maio, Em Rio Claro. na cidade de Rio Claro, em São Paulo, e fizeram a Carta de Rio Claro. Né? E essa Carta de Rio Claro serviu como base para o que hoje é a Carta de Princípios da ANGAAD, né? Que norteia o trabalho dos grupos de apoio à adoção. Então, por isso que a gente comemora, né, esse dia 25 de maio como Dia Nacional de Adoção. Muitos aqui no Rio Grande do Norte também é dia estadual. E, enfim, muitas cidades, né, aqui em Natal também é municipal e muitas cidades também têm o dia municipal. Né? Curiosamente, em Parnamirim, nossa vizinha, eles escolheram outra data porque a gente sempre tenta fazer atividades nesse dia aqui em Natal e eles quis, como normalmente o pessoal de Parnamirim em Natal participa muito das coisas de uma cidade da outra, a gente sempre tenta, eles botaram outra data justamente para conciliar, para que a gente possa participar das atividades que eles, na comemoração deles e eles participar quando a gente comemorar, né? Quero mandar um beijão enorme aí para Mônica do Afeto, né? Fizeram uma live maravilhosa ontem, ainda vou fazer várias, né? A Aretusa, que participou da live também, de ontem com a Débora, também vai estar aí. A Débora é quem vai participar conosco de novo, né? Ela já entrou, vou já colocar ela aqui. Já vi aí o Natan também, que é participante assíduo das nossas atividades, voluntário querido, né? E vários outros que estão aí. Um beijo pra Maninha, que entrou aí, mas que também está aqui do meu lado. Né? Então, vão chegando, tá certo? É, eu vou só apresentar, né, a nossa convidada, que é uma convidada que não é visitante, porque ela faz parte do Acalanto já há muitos anos, né? Todo mundo conhece ela, que é a Débora, uma psicóloga. Eu digo que ela é uma das psicólogas mais pops que eu conheço aqui de Natal. Todo psicólogo segue ela e conhece ela. Né? Se eu fosse fazer um mini currículo dela aqui, vocês iam achar que eu ia estar fazendo a apresentação de mestrado, né? De tanta formação e não sei lá o que ela participou, né? Que ela tem e que dá, né? Ela dá vários cursos. Recentemente ela vem trabalhando muito a parte da adolescência, né? Que eu acho bem interessante, que é uma coisa que está sendo revista atualmente, né? É, Chega para eu acompanhar o tempo. Um beijão aí pro pessoal da Sage que tá aí também, né? Eu vi que Cris tá aí, a Micheline entrou agora, né? A Débora, sim, além disso, Débora participou da live de ontem. A gente vai ter também outra live com Débora no dia 26, né? Ela vai estar falando com mais duas psicólogas, né, que desenvolveram um trabalho junto do Acalanto do Gestando Emoções, que é um grupo de preparação para pretendentes à adoção. E aí eles vão falar, dia 26, elas vão falar especificamente, né, sobre como foi esse trabalho, sobre a importância, né, e que a gente ia começar esse trabalho novamente esse ano, só que aí em virtude do início da pandemia, a gente foi adiando, 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 e aí estamos vendo como é que vai ser ainda, né. É, Enfim, é isso aí. Deixa eu colocar a Débora aqui, que ela já solicitou, já falei demais.
Vamos lá. E eu peguei algumas perguntas da nossa. Eu peguei algumas perguntas que eu não respondi da nossa live de segunda-feira, né, que era sobre traumas, e aí teve muita gente fazendo perguntas mais gerais, eu deixei pra gente responder hoje. Oi, Débora, tudo bom? Seja bem-vinda. Eita, é ela ou eu que tá travando, meu Deus? Oi, Débora, tá me vendo? Oi, Boa Pedro, boa noite. noite. Tá meio lento para mim a transmissão. Na verdade, Você tá tá me ouvindo cortando bem? bastante. Mas eu acho que agora tá bom. Tô vendo você se mexer. Pronto, Pronto. agora ficou bom Vamos ver se também. continua. Vamos ver se agora Eu não vai. sei se sou eu ou sou você, que da última vez eu tive que fazer no 3G, foi melhor do que na internet daqui. Me diga aí, mãe, se sou eu que tô parado ou se é ela. Ela. É. Você e ela tá meio ruim. Aí é os dois, misericórdia. É, para mim tá pausando bastante, tá cortado. Para as pessoas, será Oi? que tá bom? É, gente, quem sabe faz Pronto, ao vivo. melhorou agora. Eu não tô ouvindo ela. Eu vou desligar. Eu vou tirar aqui do. Agora pra mim Deixa eu tá tentar aqui o ótimo. meu, bora lá. Eu botei no 3G. Pronto, eu tirei o meu Gente, esse Wi-Fi. tempo tá terrível. Agora tá ótimo, Será eu que tô te ficou bom ouvindo bem. agora? Show, então vamos lá. Pronto, eu também. Então não estou conseguindo já ler aqui as Pronto, eu fico mensagens. Para mim já acompanhando aqui, travou não as tem mensagens. problema. Vamos lá. Tudo bem. Então, eu estava aqui falando de você, né, falando da sua estadia, né, de toda a sua formação, né, que eu nem sei toda, eu disse que se eu fosse apresentar tudo era uma tese de mestrado que eu ia fazer aqui, mas, mas eu nem falei o mais Que importante, né, história! que a Débora. Voltei. Fui eu, Deu uma fui eu. travada para mim de novo, Pedro. Pronto, agora voltou. Vamos lá. Né, eu tava falando que além de tudo é mãe adotiva, né, e aí acabou se tornando voluntária do Acalanto também. Né? Então acho Sim, que se você quiser começar por aí, isso, né, falando exatamente. rapidamente assim, qual foi sua história, né, ou como foi que você se tornou voluntária. Pronto, tá. Eu sempre, quando eu vou falar, gosto de contar, né? Essa situação, porque para mim realmente foi muito forte, né? Quando nós decidimos pela adoção, eu e Claudinho, a gente foi procurar informações. Na época, inclusive, eu trabalhava com uma pessoa que é super experiente, uma grande referência na área da adoção, que é a Ana Andrea. Ela era professora da mesma instituição que eu. E aí a Ana Andrea me explicou, falou sobre o cadastro nacional, tudo. E várias pessoas foram me falando sobre a Acalantos, né? E aí eu fui atender, fui marcar com o doutor Cláudio. E aí uma coisa assim, que me tocou profundamente foi que eu fui conversar com ele, né? Eu e Cláudio fomos no escritório dele.
ele recebeu a gente, tudo. E aí, quando terminou a conversa, ele entregou um papelzinho para mim e disse: Olha, Débora, aqui é o meu telefone pessoal e o telefone da minha esposa. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode ligar. Qualquer dia da semana, final de semana, porque adoção para mim é uma missão. E aquilo assim, eu fiquei, caramba, como é que ele nem me conhece, né? E de repente já acolhe a gente desse jeito, e já entrega um telefone para ligar final de semana, tudo. E fiquei com aquilo. E aí fui ficando curiosa, né? Então, toda a equipe do Acalanto, né? Rejane, na parte da assistência social, Andréia, na parte de psicologia, assim, nós fomos muito acolhidos, recebemos todas as orientações, doutor Cláudio, né, nas audiências, a parte jurídica, enfim, e eu fui cada vez me apaixonando mais, né, vendo o quanto que as pessoas que estavam ali no projeto Acalanto Natal eram pessoas que viviam aquilo realmente como uma missão, um grande propósito, e, e assim, uma grande família. E aí a gente foi entrando e eu fui cada vez mais me envolvendo, me apaixonando, e Claudinho participando, e Benjamin também. Então hoje realmente, para mim o Acalanto é uma extensão da minha casa, da minha família, né? É uma família realmente, assim como a adoção para mim hoje é uma grande missão, é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque foi a melhor coisa que aconteceu na vida da gente, sem sombra de dúvida alguma, né? E eu acho que a gente precisa realmente, assim, eu me vejo hoje como uma militante, né? Assim como todos que fazem parte do Projeto Acalanto, para a gente poder ir tentando construir, né, essa nova É, e eu cultura lembro que da quem fez a sua adoção, né, entrevista para ser Pedro? voluntária fui eu, não foi? Foi, Nem foi, lembro quando foi. exatamente, exatamente. Isso faz, eu acho que faz, olha, Benjamin está com 5 anos, ele tinha menos de um ano, tinha meses. Assim que a gente começou, eu já entrei. Então, a gente vai fazer o quê? 4 anos e Pra meio, mais ou comitiva? menos. Ah, mãe, desde que eu disse que ia ter comitiva, que Débora tá falando que vai com a gente, que quer saber como a gente vai pra Sergipe. Ela é uma das que tava na lista já. E- Exatamente, estava na maior expectativa. Mas vamos vivenciar, né? O ENAPA agora Pois aqui, é, nessa e ano que vem transmissão estaremos em online, né? Aracaju. Vamos sim, com toda certeza, a Simbora. família toda, de Gente, mala quero e só cuia. lembrar que vocês podem mandar as perguntas aí nos comentários, tá? Então, quem tiver alguma coisa, pode ir colocando aí. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que a gente recebeu, né? E a gente vai falando sobre elas aqui, tá ok? Então, vamos lá. Uma coisa Certo. importante, né? Que eu acho que é uma coisa, para quem já está há muito tempo, às vezes a gente acha até que é um tema meio batido, né? Mas é uma coisa extremamente importante que muda tudo, né? Que é a questão da revelação, né? Então, na segunda-feira, na live que a gente fez, o Sim. Sócrates ele perguntou qual é o momento certo de dizer ao filho que ele é adotado, né? Então, esse é um questionamento Uhum. sempre presente, né? E que eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E aí a gente Sim. entra muito na parte da preparação, né? Quando a gente prepara, a gente fala sobre isso. Isso. Pedro, ontem, inclusive, né, no bate-papo com a Aretusa e com o Matson, foi, assim, super prazeroso, né? A gente acabou entrando muito nisso. Eles participaram do projeto, né, Gestão de Emoções, e a gente focou muito nisso, na importância realmente da preparação, né? Não só do casal, porque a adoção pode ser individual, né? Enfim, mas os candidatos, depois que eles se habilitam, que eles possam realmente estar buscando se preparar para o exercício da paternidade, da maternidade. E aí, no aspecto de um filho adotivo, existem algumas especificidades, né? E a questão da revelação é uma delas. Então, uma coisa que a gente sempre vê, o processo de adoção, né, uma adoção, ela tem uma função reestruturadora. A gente está reestruturando um sistema, né, familiar. É uma criança que sai de um sistema e vai chegar em outro, numa família, né, de pais adotivos, uma família substituta.
E a revelação ela é extremamente importante. Na verdade, o ideal é que, antes de qualquer coisa, que os pais se sintam tranquilos para isso, né? Seguros, tranquilos, mas numa configuração ideal, quanto mais cedo, melhor. Na verdade, é muito importante que os pais possam lidar com naturalidade, né, com essa questão. Porque tem até um livro, eu separei aqui para mostrar, porque eu sabia que isso ia aparecer. Esse livro aqui ele é fundamental, tá? Do professor Schettini, né, que é um grande nome, né, dentro da adoção. E aí ele fala justamente sobre essa questão da origem, do segredo e da revelação. Então, ele vai trazer justamente aqui que existem tipo assim, três maneiras de lidar com isso, né? Uma é quando os pais revelam oportunamente, outra é quando os pais negam essa história, ou mentem, ou criam uma outra história, e outra é quando os pais ficam adiando essa revelação. E aí, o que que acontece? Esse silêncio ele acaba gerando insegurança e desconfiança do filho. Porque, na verdade, a esconder, omitir, silenciar, a gente não está separando esse filho dos genitores, dos pais biológicos. Pelo contrário, a gente está afastando da gente. Então, assim, eu sei que os pais muitas vezes prolongam ou evitam essa conversa por medo, medo de que o filho se revolte, medo de perder esse filho, medo de que esse filho queira ir atrás dos pais biológicos, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente não tem o direito de negar a alguém o direito de conhecer a sua história, né? Então, a revelação, ela é algo que, como eu falei, quanto mais cedo, melhor, com naturalidade, obviamente respeitando a linguagem, né, da criança. Por exemplo, como eu falei, Benjamin tem 5 anos. Desde que ele começou, desde sempre a gente conta para ele. A gente vai dormir, conta a historinha dele, né, vai contar. E aí cada um vai encontrar a sua maneira de contar a história, né, respeitando, obviamente, o entendimento da criança. Então a gente contava que papai e mamãe queriam muito um filhinho e pediram muito para papai do céu. E papai do céu não conseguiu botar esse filhinho na barriga de mamãe, mas botou em outra barriguinha. E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando ele nasceu, logo depois que ele nasceu, ele veio aqui para nossa casa, né? E aí eu mostro fotos, tudo. E aí, ok. No primeiro momento foi ok. Depois ele teve um dia que ele perguntou, disse, mãe, como é mesmo aquela história da barriguinha? Aí a gente foi contar de novo, né? Aí um outro dia ele chegou e disse, mamãe, como era o nome da mulher que eu nasci da barriguinha? E aí é como se cada vez mais ele fosse querendo mais informações, né? E a gente vai dando essas informações dentro de uma possibilidade em que ele realmente seja possível dele compreender. E no nosso caso, inclusive, nós vivemos uma perda gestacional antes dele. E aí, esse era um fato, inclusive, que no primeiro momento a gente achou que não seria importante contar para ele. Mas depois a gente viu que ele precisava saber sim, porque existiam, né, essas bebês, essas irmãs, elas tinham nomes. E aí a gente já foi contar a história, contando delas antes. E aí ele pergunta o nome, ele quer saber. Então, assim, é algo que, como eu falei, que os pais precisam estar tranquilos, né? Que possam lidar com naturalidade, respeitando, como eu falei, a etapa do nível de desenvolvimento dessa criança. E também respeitando, eu acho que a gente conta e a gente vai respeitando também o processo da criança, a curiosidade dela, as perguntas. Mas às vezes, quando a criança percebe que os pais são muito tensos, que é difícil para os pais falar sobre isso, ela mesma evita. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com o não dito que paira, com o silêncio, porque isso gera insegurança, isso gera desconfiança. E aí, como eu coloquei, essas crianças elas têm o direito, né, de conhecer a sua origem, a sua história. Então, quanto à revelação, quanto mais cedo e da forma mais natural, mais Mandar um tranquila, beijo aí pra melhor. Bela, voluntária nossa que está em Portugal já há um tempinho.
né? Mas estará sempre nos nossos corações. Ah, Bela participou. Bela participou com a Pois gente do grupo é. Gestão de Emoções, viu? De todos os encontros. Foi nosso super apoio Beijão em Vanessa maravilhoso. também, Um do Acala de beijo, Bela. Fortaleza. E, pois é, sobre a revelação, eu acho que é isso aí. Eu lembro de um comentário, né, eu não lembro agora se foi, acho que foi de Luiz Schettini, numa palestra, ele falando de um pai que procurou ele perguntando quando deveria contar. Né, ele perguntou, seu filho tem quantos anos? Ele, não, tem 5 anos. Uhum. Aí ele, pois é, então você está 5 anos atrasado. E o que eu acho assim é que a gente fala disso Pois e é. alguns pais eles acham que exige uma preparação e o estudo hercúleo para poder fazer esse contar. E na realidade a grande necessidade Isso. é de que isso seja natural, né? De que isso seja normal. Então, por isso que a preparação antes é importante, né? Porque os pais precisam considerar isso como normal para que eles possam fazer com que a criança ache que é normal. Né? Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, Exatamente. né, nesse trabalho de preparação. E aí, eu acho que um ponto importante também para a gente destacar é que esse momento não precisa ser especial, não precisa ser um momento preparado. Não, eu lembro muito de um papo em família que a gente falou só sobre isso, sobre revelação, e aí a Andrea trouxe um exemplo de uma situação em que os pais, no dia prepararam a festa de 15 anos da menina, tudo tal, aquele momento, aquele dia super especial, e no dia da festa eles contaram para Meu ela. Deus. Porque Com eles toda pompa achavam e que tinha que ser num circunstância, dia né? muito especial, num momento muito. E não, né? Eu vejo muitos casos, na verdade, que as pessoas se revoltam quando isso é muito tarde. Imagina você viver a vida inteira acreditando numa história e, de repente, no meio da sua vida, ou você já adulto, jovem adulto, você descobre que tudo aquilo não é real, né? Então, isso sim, muitas vezes era revolta. Jamais, isso não é que esse filho vai deixar de amar os pais adotivos, mas assim, como é que as pessoas que eu mais confio na vida estão mentindo para mim? Como é que as pessoas que eu mais confio na vida estão me escondendo algo, né? Então, isso sim pode abalar uma relação, né? Agora, para quem está aqui nos ouvindo, se de repente, né, tem um filho, ainda não contou, tudo também não se sintam mal por isso. Mas vamos então já buscar essa conversa, né, filho? Eu não te contei antes porque eu tinha muito medo de lhe perder, tinha muito medo, enfim, ser verdadeiro, né? Mas esse momento ele não precisa ser um ritual, uma preparação. Ele precisa ser muito verdadeiro e natural. Né? E os pais precisam estar preparados para todas as Certo, o reações que pessoal esse tá filho pode ter. falando do eco, eu já baixei aqui um pouquinho meu volume e vamos ver se ajuda. Tá. Hoje eu botei fone, viu? Porque ontem disseram que estava dando eco minha É sala. Eu estava sem fone. isso. E tem aqui antes, que é caso, né? Compartilharam conosco foi a Tatiane Geraldes, né? Que ela disse o seguinte: eu tenho 2 anos, 7 anos e meio, para que nenhum dos dois tenham ciúmes. Pergunta mega capciosa, né? Opa, Ai, tá cortando. pessoal, ouvir? Não, acho que não. Vamos lá. Deu uma cortada, mas Então, voltou. foi a Tatiane Geraldes. Ela falou: tenho um bebê de 2 anos e estou na fila de adoção. Me apaixonei por um menino de 7 anos e meio. Como fazer para que nenhum dos dois em questão judiciário está disponível para adoção? Faz uma essa criança, na verdade, está só em situação protetiva, toda uma questão. E aí, sobre os ciúmes, eu passo a bola para você no começo. Tá. Pedro, você pode. Tá aqui a pergunta, é porque estavam pedindo para você repetir, eu estou conseguindo ler aqui, né? A pergunta é:
Tenho um bebê de 2 anos e estou na fila de adoção e me apaixonei por um menino de 7 anos e meio. Como fazer para que nenhum dos dois tenha ciúmes, né? Bom, Ainda tá apagado aí. ciúme é uma reação emocional natural, né, entre irmãos. Eu vou ligar o Wi-Fi. Porque, principalmente se é um bebê de 2 anos. Oi, Pedro, tá falando? Não, pode falar. Posso? Bom, então vejam, como eu falei, o ciúme é uma reação natural, né, entre irmãos, porque enquanto eu sou filho único, eu tenho ali aquele mundo, aquele universo, eu tenho os meus pais só meus, só para mim. E aí chega uma outra pessoa, né? Ainda mais num processo de adoção, que se os pais não preparam, não vivem essa gestação psicológica, porque vamos lembrar que numa adoção não há uma gestação física. Fazer com que esse bebê participe de todo o processo, né, das visitas, inclua esse filho, esse bebê, nesse processo gestacional, porque isso é muito importante, mas o ciúme ele é inevitável. Né? Qual é o irmão que não tem ciúme? Já melhorou o meu, não? Travou geral, tudo. Agora está melhor. Estão dizendo, Luizinha, um beijo, mulher. Eu tô Dizendo que vendo. travou tudo. Voltou, então vamos lá. Voltou, Pedro. Ave Maria, tá difícil. Luizinha é minha anja, é quem ajuda a gente aqui com o Benjamin. Ó, teve uma pergunta maravilhosa agora cadê? Perdi. Fábio. Entrou, saiu, deu certo. É de Fábio? Chega. Tô aqui ainda? Fábio tinha Pedro, Fábio tinha... Tá me ouvindo? Fábio tinha perguntado ali em cima, e eu vi que ele está perguntando aqui de novo, qual o impacto positivo para a criança que hoje participa do projeto Padrinhos e está em processo de adoção. Fábio é um amigo querido, né, padrinho dessa nossa turma, né, e no caso, qual o impacto positivo para a criança que hoje participa do projeto Padrinhos e está em processo de adoção? Eu não entendi bem a pergunta, Fábio. Você quer saber qual o impacto do projeto Padrinho? É isso? Você entendeu dessa forma, Pedro? Ficou meio confuso, né? Mas ele colocou aqui Eu acho que é isso mesmo. A grande vantagem, né, é a convivência, né? Certo. A convivência familiar e comunitária, né? É restabelecer o direito, né, a essa Isso. convivência que é previsto por lei. Eu acho que uma coisa que a gente tem que... Olha quem chegou aí, Roberto, que honra! Fábio, eu acho que uma coisa muito importante para a gente deixar claro, né, é que os padrinhos, né, o padrinho ou a madrinha, assim como na nossa vida, né, quem teve padrinho, quem teve madrinha, são figuras de referência, são figuras de afeto, são figuras que a gente confia, né, e no projeto de apadrinhamento não é diferente. Só que são crianças e adolescentes que estão na instituição de acolhimento, né, e que não tem a vivência, não tinha a vivência familiar, e o projeto de apadrinhamento, principalmente o afetivo, vai oportunizar isso. Então, é uma criança que é ressocializada, né? É uma criança ou uma adolescente que volta a conviver com a família, que vai ter outras atividades, outros programas para além do que a instituição de acolhimento propõe, né? Então, eu acho que é uma criança que ela vai se preparando, até mesmo para a adoção, para voltar a se inserir numa família. E assim, é importante a gente destacar que os padrinhos, mesmo depois que acontece uma adoção, eles não precisam deixar de participar da vida da família, né? Os padrinhos continuam sendo padrinhos. E o ideal é que os pais que estão adotando essa criança e esse adolescente, que eles possam preservar essa relação do padrinho e da madrinha com a criança ou com o adolescente que foi adotado, né? Eita, minha prima Márcia!
Ela vai estar numa live com a sua mãe amanhã, né? Com o Regiane. Comigo, vai ser comigo. É dia Ai, 22? com você? É 22, Eita, 22, coisa sexta-feira, é. linda! Ah, ela é sua prima? Olha só que mundo pequeno, sabia não. E o É, marido dela foi meu professor. super querida. Eita, coisa boa. Na verdade, ela é minha prima segunda, sua prima de É mãe. É, certo, deu uma travada, mas acho que voltou. Então, perguntaram aqui, cadê? Eu acho a Mara, eu não sei se é a Mara de Castanhal, do Corações que Adotam, né? Uma pergunta legal, né? Ela pergunta, a entrega legal abrange a família extensa, né? E a entrega legal, Mara, ela abrange na realidade quem está com o direito legal sobre a criança, né? Então depende se é a família natural, né? Que o ECA ele coloca a família natural como pai, mãe, irmãos, né? Ou se é um avô, um tio, né? Abrange a pessoa que está com o poder legal da criança. Eu estou tentando pescar mais as perguntas psicológicas para aproveitar o diálogo com Débora aqui. A gente vai ter uma outra live, dia 30, com a Samoa, né, doutora Samoa, que é presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB. Então a gente vai tentar pensar mais as coisas de caráter psicológico para conversar com Débora aqui e as demais a gente vai deixar para aquele momento. E vai ter uma live agora, depois dessa, né, no perfil do Abraço Parnamirim, tirando dúvidas também, com um advogado e uma psicóloga lá do Abraço, né? Então também pode ser uma oportunidade de estar tirando essas dúvidas. A Isis, que eu também não sei se é de Castanhal, eu acho que é, porque eu vi ela numa live ontem, fez uma pergunta bem legal. Como lidar com a regressão no pós-adoção? Fazemos as vontades ou insistimos nos comportamentos da idade? Né? Essa é uma colocação extremamente importante, porque é muito comum, né, para crianças que já são adotadas já depois de uma certa idade, né, que não são adotadas recém-nascidas, é muito comum elas apresentarem esse comportamento de regressão, né? Então, se a criança tem 5, 10 anos, ela vai acabar se comportando com a idade menor que a sua, né? E aí eu acho que você pode falar muito bem sobre isso. Sim. Olha, o pós-adoção é tão importante quanto o pré, né? É como aquela questão, o pré-natal, a gente poder se preparar para esse gestar, né, psicológico, a gente se preparar para a chegada desse ou desses filhos, enfim. E o pós-adoção também, porque é como quando a gente tem, depois que eu, né, fui mãe, os grupos de WhatsApp, que a gente pede socorro, né? As mães, ei, meu filho tá assim, tá assado, o que é que eu faço? Ei, e o seu, como é que tá? Então, a gente poder estar inserido num grupo de apoio é muito importante. Então, no pós-adoção vão surgir outros desafios, né? Assim, educar naturalmente é desafiante, independente de um filho biológico ou um filho que chega para a gente através da adoção. Mas a regressão ela é muito comum. Por quê? Porque vamos imaginar, acho que se a gente tentar se colocar por um instante, né, no lugar dessas crianças ou desses adolescentes, você sai de um, né, onde você, por melhores que sejam os cuidadores, né, a equipe é um cuidado que é compartimentado, né? Então você chega numa casa, numa família, onde você tem um pai, onde você tem uma mãe, ou às vezes dois pais, ou duas mães, né? É natural às vezes a regressão. É como se essa criança às vezes tentasse resgatar esses cuidados, né? Mais primitivos. Às vezes isso pode ter relação também com a insegurança, né? É uma criança que tá muito insegura, ela está chegando num ambiente novo, com pessoas que ela está construindo uma relação de intimidade. Então é natural que ela em alguns momentos ela fique insegura, ela fique mais regredida. Alguns têm uma tendência às vezes a desafiadora, né? Uma tendência desafiadora que é como se às vezes eles estivessem testando, principalmente os que já passaram por várias famílias, né, Pedro? Infelizmente a gente sabe que existe uma realidade de crianças ou de adolescentes que passam por vários processos, né?
E aí esses, às vezes, tendem, sim, a desafiar, a opor. É como se elas estivessem testando realmente se aquela família, de fato, vai ficar com ela. Se ela pode confiar, se ela pode amar, se aquelas pessoas vão sustentar, né, é, esse desejo, né, de ser pai e de ser mãe dela. Então, eu acho que uma coisa fundamental no pós-adoção é estar num grupo, é tá dando continuidade, né, participando dos grupos de apoio, pedindo ajuda, se possível, um apoio psicológico, né, tanto para a criança, para o adolescente, como para a família, porque a gente vai se ajustando, é uma nova realidade. Quando um filho chega numa família, a gente reorganiza tudo, a rotina muda, os horários mudam, o tipo de alimentação, dependendo da idade dele. Então, é um sistema que se altera por completo, né? Então, se a gente pode receber essa ajuda, por que não? Pois é, a gente está recebendo alguns comentários bem interessantes aqui de depoimentos, né? A Isabela Cordeiro colocou aqui que a filha dela de 5 anos, chegou com 5 anos, e na primeira noite que dormiu na casa deles, ela pediu fralda, mamadeira e queria mamar. Né? A Valda colocou que Pois os é, dela pediram porque chupeta e mamadeira também. E porque, vejam, muitas vezes eles foram privados disso, né? Então é como se essa necessidade, essa falta ficou ali, essa lacuna, e eles quisessem ali tentar reconstruir isso, né? Poder receber essa maternagem. E aí, como eu coloquei, eu acho que os pais precisam, nesse primeiro momento, ter muita paciência, né? Para poder ir sentindo. Como eu disse, basta por um instante a gente se colocar no lugar deles, né? É tudo muito novo, é tudo muito, muito incerto, é algo que está sendo construído. E quanto mais afeto, quanto mais paciência, né, a gente puder ter para ir estruturando essa relação, mais, uma maior probabilidade de que as coisas possam ocorrer de uma forma mais É, e, tranquila, e né? tem muito essa questão, né, do que é que essas crianças viveram anteriormente, né? Até isso fica complicado porque isso eu acho que é uma das Isso, maiores Pedro. angústias da maior parte dos pais adotivos, né? De às vezes você não poder, você não tem Sim. como saber do que realmente aquela criança passou, pelo que realmente ela passou. E até esse resgate com a criança é muito delicado, né? Precisa ter esse feeling de saber Uhum. quando é o momento de perguntar, de não perguntar, será que é a hora, né? Porque a gente sabe que tem crianças mais novas, de 2, 3 anos, que viveram coisas que muita gente aí não viveu, né? Que passaram por traumas que são indizíveis, Uhum. né? E aí é muito complicado a gente Isso. estar rememorando isso e ao mesmo tempo a gente também não pode negar esses acontecimentos, né, Débora? Uhum, é verdade. Eu lembro que inicialmente, né, muito leigamente, eu pensava, eu vou começar do zero, não quero nem saber qual é a história anterior, qual é, né? Lê do engano, porque mesmo um bebê recém-nascido, mesmo um bebê pequenininho, ele chega com essa história anterior. Ele passou por ele tem uma vida intrauterina, né? Então são coisas que, se a gente tiver acesso a essas informações, melhor ainda. Mas eu acho que, independente da idade com que essa criança chega, assim como quando um bebê nasce, a relação com a mãe é muito, como você falou, de feeling, né, Pedro? Por mais que você converse com outras mães, com as avós, que todo mundo dê conselho, mas o mais importante é que essa mãe esteja conectada verdadeiramente, instintivamente com esse filho. Ela só vai conseguir dar de mamar, ela só vai conseguir entender a linguagem dele se ela tiver nessa conexão. Então, com um filho que chega por adoção, mesmo ele sendo maior, não é diferente. A diferença é só que, se ele já está na fase, se ele já fala, ele já tem uma linguagem estruturada, a gente vai poder perguntar, ele vai poder falar, mas é muito importante essa conexão mesmo afetiva, de feeling, de sentir, de tentar sentir o que ele está sentindo, né? Mas uma criança maior, existe também esse outro lado, ela já fala, ela já pode expressar o que ela está sentindo, e a gente pode ir perguntando, né? E sentindo realmente esse processo. Eu vi aqui rapidamente, mas passou, que alguém voltou com a história da chupeta, né? Acho que alguma pessoa que comentou que no caso não deu, né?
que o filho de vez em quando tem umas regressões. Gente, não é regra, não é, entendo, a gente não está dizendo tem que dar chupeta ou tem que dar mamadeira. É realmente a gente sentir a minha disponibilidade também, porque às vezes os pais não têm. Se é uma criança já de 5, 6 anos, e eu não tenho disponibilidade de dar uma chupeta, de botar num colo, aí a gente vai encontrando uma outra maneira. De repente, colocar ele para deitar aqui no colo, com a cabeça no colo, dar um outro tipo de colo, dar um outro tipo de aconchego, dar um outro tipo de segurança. Se não, Luísa, tá vendo que Benjamin está assistindo, mandando um beijo. Diga se eu aguento um negócio desse. Um beijo, filho. Mamãe te ama, viu? No final você aparece aqui para o pessoal lhe ver. Sim, então a gente vai vendo como é que a gente pode ir acolhendo, né, essa criança e dando colo, e dando aconchego, e dando apoio, independente da chupeta, da mamadeira. O que ele precisa sentir realmente é o nosso aconchego, né, o nosso colo, o nosso calor, né? Até porque... Rejane mandando beijo, ele é doido por Rejane, né? Não pode ver Rejane. E assim, isso é uma coisa interessante, porque isso não é um comportamento muitas vezes exclusivo da questão adotiva, né? Eu tenho uma prima que teve filho agora em fevereiro e ela tem um outro filho de 5 anos, né? E ele, né, por ver o irmão mamar, queria voltar a mamar também, queria mamar na avó, né? E aí a minha tia, minha prima chegava e fazia, não, mas você não pode, olha, você está crescido. E às vezes a criança ela não compreende intelectualmente o que é que isso significa, né? Ela precisa sentir afetivamente, por isso que esse feeling, né, é tão importante. E a gente precisa até falar disso, né, nesses momentos de preparação, para que as famílias saibam que é possível isso acontecer, para que elas consigam interpretar esses sinais. Será que esse é o momento de eu botar no colo? Né? Às vezes a criança quer, não é uma coisa que você vai poder fazer, né? Como por exemplo dar de mamar, né? Mas isso faz parte do processo. Nathan tá pedindo para eu ver o comentário dele. Eu acho que passou aqui. Tá aqui. Nathan falou aqui, né? A regressão acaba fazendo parte do recomeço da criança. Na nossa primeira visita dos nossos filhos, o mais velho de 8 anos pediu para ir para o braço, né? O Nathan ele tá em processo de aproximação, né? Estão fazendo visita virtual, né? Durante a pandemia, né? Se Deus quiser as virtuais vão acabar já logo, né? E realmente isso é real. Eu me lembro de um caso, eu não me lembro agora onde foi que eu ouvi isso, que a mãe ela reencenou o parto com a filha. Existia uma dor muito grande na filha porque não tinha nascido da barriga dessa mãe. E aí ela fez, não, você quer nascer da minha barriga? Então vamos nascer da minha barriga. Aí pegaram lençol, chamaram o pai, e aí tá doendo, a cólica, e não sei o que. E aí fizeram a encenação do parto, né? Então, são essas coisas, assim, essas ideias, né? O pensar fora da caixa, o entender essa situação específica que fazem toda a diferença, né? Porque, veja, querendo ou não, emocionalmente, se a gente for pensar a nível simbólico, digamos assim, né, dessa relação, essa criança está nascendo agora para essa família. Né? Então, por mais que seja uma criança de 5, 6, 7, 10, 12 anos, é uma criança que, para essa família adotiva, para essa família substituta, ela está nascendo naquele momento. Então, de fato, é um recomeço, é um nascimento, é um filho que nasce para uma família, né? Então, tudo isso realmente faz parte desse processo. Pois é, justamente. Você tem alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa aqui. Que eu tenho umas perguntas, mas elas são mais da... não, tem uma interessante. Foi o Santos Cledney que perguntou... Ele perguntou, na convivência com os padrinhos, que comportamentos devemos ficar atentos? Né? Antes de mais nada, a gente vai ter uma live sobre apadrinhamento amanhã, né? Aqui às 8h30, né? Com Rejane, né? Que é minha digníssima mãe, que é coordenadora do programa de apadrinhamento do Acalanto, e com Gleison, que é um padrinho afetivo. Maravilhosa!
Maravilhoso. E Débora, que é madrinha também. afetiva também e psicóloga, pode falar, né? Que comportamentos são esses que a gente deve Pois ficar é. atento, né? Que atenção é essa que se deve dar? Isso, em Aos relação aos afilhados, afilhados, que tipo Pedro? de É isso? comportamento a gente deve ficar atento, né? Eu acho que eu tinha visto até uma outra pergunta que falava dessa questão do apadrinhamento e se isso não gerava uma expectativa de adoção nos afilhados, né? Bom, então só para deixar claro algumas questões. O projeto, né, de apadrinhamento, a gente está vivendo agora, né, a primeira turma, com muita honra. E ele, assim como o processo de adoção, ele tem várias etapas. Então, nós, padrinhos e madrinhas, nós passamos por vários encontros de preparação. Primeiro foi toda a papelada, como no processo da adoção. Então, a gente teve que mandar vários documentos, tudo até ser habilitado. Depois de habilitado, a gente passou por vários encontros, vários treinamentos, né? E essas crianças e adolescentes também. Então, uma coisa que sempre foi muito trabalhado não é adoção, né? É apadrinhamento. Então, tanto para os padrinhos e madrinhas, quanto para essas crianças e adolescentes. Mas aí a gente pode pensar, ok, mas isso faz com que eles não criem expectativas? Não. A gente não tem como controlar isso que é deles. Essas crianças e esses adolescentes, minha gente, o maior sonho da vida deles é ter uma família. Então, é claro que isso pode realmente criar expectativas, mas se a gente lida com a verdade, com a naturalidade, né, isso facilita bastante. Por exemplo, teve uma situação com um afilhado meu, ele veio passar um final de semana com a gente aqui em casa, e aí quando a gente foi deixar ele no acolhimento, no outro dia a psicóloga ligou para mim, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, porque ele estava muito irritado, muito chateado. E eu disse, não, foi tudo tranquilo, ele é um menino ótimo, tal, né, um adolescente já ele, com 13 anos. E aí, quando foi depois, aí ela disse, Débora, ele disse que não sabe mais se quer continuar indo para a casa de vocês. Aí eu disse, tá, vamos dar um tempo. Foi a primeira vez que ele dormiu aqui em casa, né, ele dormiu 2 noites. E aí, quando foi no final de semana, ele me ligou, ele disse, Débora, achei. Ele disse, tia Débora, eu estava chateado porque eu não queria ir embora da sua casa. Eu não queria voltar para o abrigo, né? Gente, isso, assim, partiu o meu coração, né? Mas, ao mesmo tempo, aí eu falei, olha, fulaninho, não se preocupe, eu entendo. Eu imagino que realmente deve ser muito difícil. Mas a gente está aqui para viver, sinal que foi bom estar aqui, né? Então, você sabe que nos finais de semana você vai poder vir para cá. A gente está vivendo essa pandemia, a gente não pode sair, mas a nossa intenção é poder viver com você outras experiências, a gente poder ir para o shopping, a gente poder ir para o cinema, de você estar com a nossa família toda, né? Com os avós, tios, tal, enfim. De poder conviver com outras pessoas. Mas, nesse momento, a gente está aqui, todo mundo juntinho, sem sair de casa, e ele viveu tudo isso com a gente por 3 dias, né? Então, assim, a gente precisa também ter maturidade para acolher essas reações. Imagine como você está no acolhimento e, de repente, você, né, pela primeira vez, depois ele já veio, dormiu outras vezes aqui e tem sido super tranquilo. Mas, num primeiro momento, é difícil você sair de uma realidade em que você tem pessoas ali lhe dando atenção, você tem uma família e você tem que voltar para o acolhimento, né? Mas isso foi contornado, isso foi trabalhado e as coisas estão funcionando e estão acontecendo de Pois uma é. forma muito E bacana. assim, em relação a que tipo de comportamentos, né? Eu acho que a questão é ir analisando o comportamento Isso, da própria criança, adolescente em si, né? E assim como enfim, isso. com qualquer criança, independente se é padrinho, se é um sobrinho, se é seu filho, você vai observando aquilo que está destoando do que seria o comum para aquela criança. E assim, uma coisa que a gente falou até segunda-feira, né, que é muito importante, às vezes a criança demonstra alguns comportamentos negativos, né, e que às vezes a gente passa a tratar a criança
de forma compatível aquele comportamento, como se a criança fosse aquele comportamento, né? E na verdade a gente sabe que não é. E quando a gente fala principalmente de crianças que passaram por momentos de vulnerabilidade, por abandono, por perdas afetivas, a gente sabe que às vezes alguns comportamentos negativos na realidade são comportamentos de defesa, é uma forma da criança dizer: eu não quero me vincular de novo para não ter que sofrer um novo abandono ou uma nova perda. Né? Eu não sei se você é uma pessoa segura para mim, então eu não vou me abrir por enquanto. Isso. E assim, como no caso desse nosso afilhado, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter muita paciência para tentar entender, como você colocou, o que está além, o que está por trás do comportamento, da reação. Porque a reação dele foi de raiva, eu não quero mais, né? E aí, se a gente tivesse impulsivamente, pois então pronto, então não vem mais, eu não quero, sabe? Mas não, a gente tem que tentar entender, pô, primeiro se colocar no lugar dele, né? Como deve ser difícil. Segundo, calma, né? Foi o que eu disse para a psicóloga dele, vamos ter calma, dê um tempo a ele, vamos deixar ver que a gente vai sentindo e depois eu converso, enfim. E aí foi quando ele me ligou, né? E disse que a Débora não foi, é porque eu não queria voltar. Então, ele também teve tempo para ir entendendo o que ele estava sentindo. A gente mesmo, adulto, às vezes sente coisas, age sem processar o que a gente está fazendo. Imagina uma criança ou um adolescente que está vivendo toda essa reestruturação, né? Toda essa reorganização emocional, social, relacional, né? É uma casa diferente, é comida diferente, são pessoas diferentes, são histórias, são relações diferentes, é uma rotina diferente. Então a gente tem que ter muita sensibilidade. Né? E fugiu, não sei mais o que é que eu ia dizer. Mas enfim, é isso aí. O Murilo, nosso querido Murilo, né, tá perguntando aqui como é que faz para diminuir tanta ansiedade da espera, né, para a chegada da Maria. Ai, ele... Que coisa boa! Pois é, eles estão sempre lá no Papo e Família, né? Compartilhando essa ansiedade. Olha, é como vamos imaginar uma mulher grávida, né? Está ali o marido, o pai ou a mãe, ou enfim. Estão ali naquela expectativa do bebê nascer. Pode ser a qualquer hora, pode ser a qualquer momento. Então, todo dia é aquela tensão, né? Mas é uma ansiedade que eu acho que tem a ver com essa expectativa da chegada. É a ansiedade boa sabe, de tá chegando a hora, tá chegando a hora. E aí a gente precisa acolher essa nossa expectativa, esse nosso desejo, essa nossa vontade de receber esse filho, viu, Murilo? A ansiedade, ela não é só negativa, ela pode ser positiva. Agora, quando é que você vai perceber que ela pode ser negativa? Quando ela começar a prejudicar o seu funcionamento na vida. Por exemplo, se essa ansiedade já está fazendo com que você não durma direito, com que você não se alimente direito, que você não consiga produzir, ser produtivo no seu trabalho, que você esteja triste, enfim, se ela começa a afetar o seu funcionamento na vida, aí talvez seja o momento de repente pedir uma ajuda, né? Um apoio psicológico, mas essa expectativa, essa ansiedade do nascer desse filho é natural. E ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que a gente não pode nem sair para respirar um pouquinho, não pode nem encontrar a família para conversar, para rir, para mudar o foco, não está indo sair para o trabalho, não está indo encontrar os amigos. Então, eu imagino que isso fique mais intenso, né? Com certeza. Travou um pouquinho para mim aqui. Pois é, e a gente tá aqui para isso, né? Essas lives, né, vão servir para isso. A gente vai tá se estruturando para ter mais encontros online no Acalanto, viu, Murilo? Então, você já tá colado na gente aí, vai vendo aí o que vai acontecer. A gente vai tentando dividir um pouquinho, né, conosco essa sua ansiedade. E para quem tá entrando... Ele e Rosângela estão lá nos encontros, participando, dividindo. Estamos juntos com vocês nesse processo de nascimento. Doidinhos para conhecer Maria. Pois é, doidinhos. E assim, para quem está entrando nesse processo agora, né, a gente precisa dizer que a ansiedade ela vai existir, né? Como você está dizendo, é natural.
Se ela não existir, é estranho Isso. que ela não exista, né? E assim, o que a gente sempre estimula é o quê? Participem dos grupos, se informem, procurem ver filmes. Vocês estão me ouvindo? Misericórdia. Voltou. Tem a Alia Voltou. Paulive, que também tem vários livros sobre isso. E a gente se entrosar nesse movimento de adoção, participar dos encontros, conversar com a família, com outras famílias, ajuda a diminuir um pouquinho essa tensão, né? Ela não vai desaparecer, né? A grávida, a Sim. ansiedade só diminui mais quando me nasce, né? Então, até que esse nascimento aconteça, Isso. E quando nasce, são pois outras na ansiedades. verdade elas vão só mudando, né? Ao longo do desenvolvimento da criança. Isso. Ao longo da vida inteira, né, Pedro? Gente, esses Voltou. tombos estão terríveis. Faz Faz parte, parte. amigo, faz parte. É, uma última pergunta antes de a gente encerrar. Faltam só 4 minutinhos. Não sei nem se dá tempo de mais uma pergunta. Será que dá? Eita, vamos lá. Aretusa! Beijo! Ei, teve gente querendo episódio 2, viu? Da história de vocês e de Mel. Vou logo dizendo. Não ouvi o que você Sim, falou, na Pedro, verdade, que desculpe, travou tá? aqui pra mim. Não, é porque a Aretusa entrou, aí eu disse a ela que teve gente que mandou mensagem, o pessoal mandando mensagem sobre a live, dizendo que queria a parte 2 para saber mais da história deles e Sim, de Mel. pois é válido, é só marcar aí, né? Eu acho que eu não vou fazer essa pergunta não, porque a gente não vai ter tempo para concluir ela. A gente tá só com 3 minutinhos aí. Teve algumas pessoas perguntando em relação à sistemática, né? Então, ó, gente, é, em relação ao funcionamento do Tribunal de Justiça, é preciso vocês se informarem na sua cidade como é que está o funcionamento do fórum, né? Em algumas cidades, os tribunais eles estão recebendo todos os processos online, né? Aqui em Natal, eles estão recebendo documentação por e-mail, né? Então você precisa entrar em contato com o fórum para saber como é que tá, né? Que a gente sabe que dependendo em que pé anda o processo, ele está demorando um pouquinho mais ou está sendo adiantado, né? Dependendo de que fase da adoção ele está. Alguns estados e algumas cidades estão fazendo cursos online, sim, de preparação para adoção. Eu não sei do restante do estado, mas eu falei com o Uhum. pessoal aqui da segunda vara de infância e juventude aqui de Natal, que são os responsáveis pela adoção, e eles disseram que no mês que vem está planejado ter um curso, independente se vai ser virtual ou presencial, né? Então eles vão estar entrando em contato com todo mundo para convocando, né, para participação desse curso. Eu acho que a gente vamos entrar agora nas nossas colocações Uhum. finais. Você quer deixar uma última mensagem, Débora? Chamar o pessoal para a Aham. live dia 26? Ah, é. Bom, então vou aproveitar. Na verdade, eu queria convidar, né, para todas essas lives que estão acontecendo, todas são importantes, né, com temáticas tão relevantes, com pessoas tão envolvidas e engajadas, né, na cultura da adoção. Mas dia 26 eu vou estar com Karina e Micheline, minhas amigas psicólogas, para a gente falar sobre esse grupo que nós trabalhamos, né? Foi o Gestando Emoções. Então, da importância dessa preparação antes do nascimento, da chegada desse filho, né?